A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Eu sou o pastor Alex, que faz o cafezinho com Jesus. Pegue a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo no livro de Salmos, onde a gente vai ler um versículo, né? Somente um versículo. O pastor Alex costuma fazer estudo às vezes com um versículo só, né? Salmos 40 é a base do nosso estudo. Versículo 9, Salmos 40, versículo 9. Hoje é o terceiro estudo sobre eles fazem falta. Quem são eles? Eles fazem falta. São pregadores. Nós vamos entender um pouquinho mais. Salmos 40, versículo 9 diz assim, ó: Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu o sabes. Davi dizendo que ele pregou a justiça. E ele não reteve, ele não segurou nenhuma palavra que viesse ao seu coração, segundo a vontade de Deus, para falar, ele não segurou, ele falou. Esse tema nós trabalhamos já o primeiro e o segundo áudio, né? Já deu uma repercussão boa, né? Que o pessoal aí está comentando bastante, né? O pessoal está vendo a situação das suas igrejas. Realmente, meus irmãos, estamos corrompidos, sabe? Porque às vezes prestamos uma adoração a Deus e na verdade não é a que Ele quer. Não é a verdadeira adoração. Então acontece que as nossas adorações não têm chegado aos céus. Por quê? Porque adoramos como se estivesse adorando qualquer coisa. E Deus não é qualquer coisa. Pessoas estão perdendo o respeito a Deus. Isso é muito complicado. Sabe por quê? Porque as pessoas esquecem de quem é Deus. O compromisso que temos com Deus. Bom, mas vamos continuar o nosso estudo, né? Onde paramos ontem. Onde nós falamos sobre Mateus 18:7. Lembram? Ai daquele por quem vier o escândalo, né? Infelizmente, pessoas estão brincando com a palavra de Deus. Eu também erro, meus irmãos. Só que não posso continuar no erro. Eu tenho que pedir perdão, me limpar e continuar nas coisas sérias, né? O que houve com a igreja? Que está passando por momentos turbulentos. Por que tantos evangélicos estão se misturando com a promiscuidade? Estão se misturando com os pecados, com as coisas erradas? Por que muitas pessoas estão fingindo ser e não são? Por quê? E por que outras buscam dons e não põem em prática? Talvez eu estou falando com um de vocês agora que está com a ferramenta parada. Deus quer ação. Deus não te chamou para ficar sentado. Deus te chamou para trabalhar. A Bíblia fala que quanto mais fazemos, mais recebemos. É assim que nós temos que fazer. Agora a pergunta: o que houve com a igreja? Por que o mundanismo entrou na igreja? Por quê? Como que passaram? Como que conseguiu romper aqueles que nós deixamos na porta? Que eles são homens ungidos, mas como é que conseguiram romper? Algumas igrejas não têm mais homens ungidos na porta. Algumas, não é generalizando. Não estou dizendo nomes de nenhuma congregação. O que houve com os pregadores de hoje? Querem títulos. E eles ainda vêm conversar com a gente como se nada tivesse acontecido. O que houve com eles? O que aconteceu? Ninguém entende, ninguém... E assim vai se afastando de Deus, sabe? Ninguém quer saber de nada. Eles vão se afastando de Deus e não percebem que as coisas ficou feias. Levanta-se homens que querem fazer diferença, aí de repente crescem na unção e na palavra, mas trocam o que aprendeu por status, fama, luxo, trocam por ver seus nomes em destaque. É isso que eles querem, ver os seus nomes em destaque. Verdadeiros pregadores que não pregam nada, fazem isso somente para barganhar com alguém. Eu ando chateado com coisas que eu vejo. Eu tenho doutrinas de Deus dentro de mim. Eu não posso parar. Eu não posso aceitar. Não posso ter comunhão com os erros. Eu não posso. Eu tenho que entender isso.
A igreja está longe de ser aquilo que Deus sonhou. Porque se a igreja é uma noiva, como anda a noiva de Cristo hoje? Como anda? Como que a gente pode enxergar a noiva de Cristo hoje? Mas escute uma coisa. Em breve o rei vai voltar, aleluias, e vai julgar tanto as minhas palavras como as tuas ações. Ele vai julgar. E eu tenho certeza do que eu estou falando aqui. Vamos analisar aqui o porquê desse versículo, João 4, 23, 24. Eu quero analisar esse versículo. Vamos lá? João, capítulo 4, Novo Testamento. Você encontra Mateus, Marcos, Lucas, aí já encontra João. Olha comigo João capítulo 4, verso 23 e 24. E ele lhes disse, sem dúvida, me direis este provérbio, médico. Desculpa, estou lendo Lucas, misericórdia. Eu achei que estava aqui em João 4, olha só. João 4, 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Os verdadeiros vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Duas qualidades que não se encontram fácil. Porque o Pai procura os tais, e assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade, mas Ele não está encontrando. Pessoas até pregam bem, mas parecem profissionais da fé no sentido de dinheiro. Pastor Alex, sim. Pastores preocupados com a lã da ovelha, mas o cuidado da ovelha, pouco importa. Pastores que estão preocupados com que a sua conta bancária engorde. Eu sei que o trabalhador é digno do seu salário. E pastores que trabalham na obra é digno, porque ele vai comer o que ele precisa. Eu particularmente não tenho, porque eu tenho um trabalho. Mas alguns pastores que não têm trabalho e trabalham na obra, isso é digno. Isso é digno. Amém? Não estou tocando nessa parte. Mas estou falando daquele que não pega só o seu, mas pega muito mais do que não é seu. Então, analisando João 4, 23 e 24, percebemos que Deus está à procura desses verdadeiros adoradores. É simples. Ele quer adoração verdadeira. E tem que ter doutrina. Pois sem doutrina, o mundanismo entra na igreja. Pastor, mas se a gente colocar doutrina na nossa igreja, aí os jovens vão embora. Ah não, pastor, se a gente colocar doutrina na igreja, as irmãs vão chiar. Pastor, se eu pregar doutrina na nossa igreja, ela vai ficar vazia. Pouco importa. O que expulsa o povo da igreja é pecado, não é doutrina. Essa é a doutrina de Deus. Dá uma lidinha comigo, vai. Já provocou, agora vai tomar. Olha só. Deuteronômio 32, 2. Vamos lá? Deuteronômio 32, 2. Palavra do Eterno, aquele que fez tudo. Olha só. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como o chuvisco sobre a terra, sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Goteje a minha doutrina. Essa palavra significa aquela goteira que não para, sabe? Isso, aquela que você tem lá em casa, que não quer parar de ficar pingando. Sim, essa goteira é a doutrina de Deus. Ele está simulando que seria a mesma coisa. Deus quer que a doutrina dele seja desse jeito, contínuo, sem parar. Doutrina. Você tem que ter doutrina. Porque não adianta querer servir a Deus de qualquer maneira. Mulheres que estão usando mini saias, as irmãs do nosso século de hoje, usando roupa das famosas piriguetes. Eu não tenho medo das palavreadas que eu falo. Das famosas piriguetes. Irmãs que vão para os cultos virando pedra de tropeço, usando mini saias, roupas que modelam seu corpo, que mostram suas curvas e traz a sensualidade na igreja, fazendo com que o irmãozinho peque. Pastor, mas ele vai ficar olhando. Ué, ele não é cego, ela passou em frente. Ela faz questão que as suas curvas sejam vistas por alguns olhares.
Irmãos que estão deixando de buscar, jejuar, orar, fazer a vontade de Deus, mas estão no tititi, no papo, no lero-lero, e esquece do compromisso. Guarda teu pé quando entrar na casa do Senhor teu Deus. Ah, já cantamos, vamos lá fora? Vamos lá fora nada, senta e escuta. Senta e escuta. Você tem que ver quando eu estou na minha igreja, aonde eu dirijo. Às quarta-feiras eu prego. Fica todos sentadinhos ali, ó. Ninguém fala nada. Até os mosquitos sentam e assistem o pastor Alex pregar. Ah, mas ele é bom. Não, ele é Bíblia. Ah, mas prega demais. Não, ele é Bíblia. Todos aqueles que ler e pregar e viver o que está na Bíblia, esse sim é um homem de Deus. E aí o que eu faço? Eu prego a palavra de Deus. O que eu quero que você entenda é que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, mas tem que ter doutrina. Não dá para ficar na casa dele querendo ser um adorador sem doutrina. Mas vamos lá. Hoje eu quero falar de 4 pregadores que, se estivessem vivos hoje, nenhum deles seriam convidados para pregar, pelo menos pela maioria das igrejas, meus irmãos. Eles não iriam pregar. Não, jamais mesmo. Então, vamos simular que de hoje em diante, nesse estudo, está havendo um congresso. É uma igreja. Os 4 pregadores vão pregar nessas igrejas. Eu não vou falar de todos eles assim, né? De uma vez. Então, vamos lá. De repente, o pastor levanta a igreja em oração. Aí convida o preleitor da noite. Ó, vamos receber o preleitor da noite. Esse é o primeiro. São 4. Mas aí ele descreve um pouco sobre o pregador, né? Que é costume a gente até falar um pouco do pregador, o que a gente conhece, né? Então, ele vai descrever um pouco sobre esse pregador. Aí ele vai falar: ele congrega no deserto. E o seu pastor é Deus. O seu chamado é exortar, corrigir e ensinar. Já daria medo só de falar que o pregador que está ali tem a unção de exortação. Já daria medo. E aí ele continua dizendo, ele tem esse dom, ele tem esse chamado de exortar, de corrigir, de ensinar e preparar o caminho para outro pregador. Quando a gente lê essa palavra, já dá para adivinhar o nome dele. Mas vamos lá. Bom, aí esse pregador começa a pregar. E o povo começa a sentir que está doendo. Sabe, faz aquelas carinhas. Alguns começam a procurar o relógio. Alguns que não estão no ângulo do relógio entortam o pescoço ou vão para o banheiro para ver que horas são, para ver se o culto está acabando. Por quê? Porque esse pregador está pregando. Mas que mensagem ele estaria pregando numa noite dessa? Numa noite de congresso? Que mensagem ele trouxe? Porque ele poderia pregar o azeite da viúva, ele poderia pregar o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, ele poderia pregar qualquer tipo de mensagem avivalística para que pudesse levantar a igreja e fazer pegar fogo. Mas não. Vamos ver um trecho da pregação dele em Mateus 3:7. Mateus capítulo 3 e o verso 7. Um trechinho da pregação dele nesse congresso, do primeiro pregador, do primeiro preleitor. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinha ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Meu Deus! O pregador sobe no púlpito e chama todos que estão ali lhe ouvindo de raças de víboras, raças de cobra. Ele chama o povo de raça de víbora. E o que seria uma víbora, para quem não sabe? Víbora é uma serpente venenosa. Assim esse pregador, sem trava na língua, fala: suas cobras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Sua mensagem atacava os falsos, os venenosos, como cobra, os traiçoeiros. A sua mensagem tinha endereço certo, os que eram pedras de tropeço. A palavra, quando é pregada, é dirigida pelo Espírito de Deus. Ela não fere os inocentes, mas machuca os falhos
para que se despertem, para que se consertem. Esse pregador, que sem medir palavras ia direto no problema, tinha seu nome respeitado e temido pelos que estavam em trevas. Este era João, o Batista, filho de Zacarias e Isabel. João andava vestido de pelos de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Eu paro por aqui, o áudio já está cumprido, né? E amanhã nós vamos conhecer o segundo pregador da noite. Esse chegou chegando. Raças de víboras, olha que forte. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.